Boa tarde. Então aqui vou apresentar o resultado final do trabalho Música na Escola, desenvolvido para essa maravilhosa disciplina de Música e Sociedade. Eu vou trazer aqui algumas fotos e dados sobre a pesquisa que eu trouxe a partir do meu trabalho na escola Jardim Outeiral, que é uma escola de ensino público, ensino fundamental, localizada em Viamão, no bairro São Tomé, divisa com o bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A motivação primeira para fazer esse trabalho foi conhecer melhor esse contexto como local de ensino de música. Porque quando eu fui para essa escola em 2018, ela já era uma referência no ensino de música dentro do município de Viamão. As escolas de Viamão, elas têm projetos inovadores e cada uma das escolas tem um tema: xadrez, esporte, teatro, dança, e o tema dessa escola é a música. Então eu fui para lá também por isso, porque eu já estudava música e agora eu sou professora de português e de inglês dessa escola. A segunda motivação foi refletir sobre a importância e o papel da música na vida desses estudantes. Aqui a foto da escola para vocês verem. Bom, as ideias que eu tinha para o trabalho final, então, era pensar sobre o ensino da música e como a música ela é aliada na educação de um modo geral. Mais especificamente, eu quis entender o contexto dos professores e estudantes da escola onde eu trabalho. Como falei para vocês, localizada no bairro São Tomé, mas o público vem, então, de toda a comunidade e arredores ali, que é a Lomba do Pinheiro, Pitinga, Restinga, Estrada da Branquinha, vários sítios que estão ali na região de Viamão. O que eu queria descobrir, então, quais foram as perguntas que eu fiz para os alunos, né? A relação dos estudantes com a música era a minha maior motivação, né? Se já tiveram aula de música, como, onde, se pertencem a algum grupo específico de fazer ou ouvir música, quantos tocam algum instrumento, se gostam de cantar, se já participaram de algum grupo musical, e aí entra os grupos da escola, né, que eu vou falar daqui a pouco para vocês quais eram os grupos que estavam fazendo parte dos projetos musicais da escola antes da pandemia. E a pergunta principal é: como a escola influenciou a relação desses estudantes com a música? Se ele teve aula de música ou alguma atividade com música que se lembre na escola. E assim eu fiz uma conversa bem aberta para que eles pudessem contar as suas experiências. E eu também perguntei se algum estudante pensou em seguir carreira profissional na área da música. Bom, a metodologia foi entrevistas não diretivas presenciais. No primeiro momento, eu pensei em fazer entrevistas pelo formulários do Google à distância, mas aí, devido a diversas demandas minhas e também dos estudantes, né, que precisavam fazer as suas atividades, né, regulares, eu acabei optando por fazer somente entrevistas para os alunos presenciais. Eu busquei então esse olhar dos estudantes em uma conversa descontraída com o grupo presente nas minhas turmas, que são do sexto até o nono ano. E a conversa se deu em torno dessas perguntas, né? Se já teve alguma aula de música, se foi na escola, se foi em outro lugar. E aí muitos deles relataram a relação e as experiências deles no coral da escola, que é o Coral Amigos da Esperança. O que me levou então a procurar o olhar dos professores numa conversa virtual com a professora Rosana Casper, que era a coordenadora do coral, que é uma professora da educação especial, e o professor Maurício Machado, que é formado em música, mas no ensino fundamental ele é professor de artes, então também aí mais uma área de atuação possível, né, para os estudantes de música, né, trabalhar como professor de artes no ensino fundamental. Voltando. Então, as respostas dos estudantes entrevistados. Todos eles, a maioria deles, trouxe que sempre escuta música, que a música está presente em todos os momentos, para estudar, para tomar banho, para dormir, para caminhar na rua, de fone, para fazer faxina. Então, eles são muito próximos da música.
Sobre as aulas de música, alguns fizeram aula de música na escola, com o prof. Maurício e a prof. Rosana, no coral Amigos da Esperança. Outros também participaram da banda do colégio, que era regida pelo prof. Maurício, e eles estudaram diversos instrumentos: bateria, trompete, saxofone, cavaquinho, violão. Alguns fizeram aulas de flauta doce no CPCA e no IPDAI, que são 2 projetos sociais da Lomba do Pinheiro. Na família, o que eles relataram? 2 estudantes relataram que tocam tambor na casa de religião afro da família. Outros comentaram que gostam de cantar, cantam com os familiares nas festividades, final de ano, aniversários, enfim, mas que a família também é muito musical. E os estilos musicais muito variados entre eles, né? Os que eles relataram: funk, rap, trap, música japonesa, K-pop, poesia acústica, que é um grupo que eles sempre falam, sertanejo, rap de anime, músicas antigas, rock e pop. Então agora eu vou trazer algumas fotos da escola, de projetos relacionados à música para ilustrar a pesquisa. Aqui nós temos uma foto do coral Amigos da Esperança. Vocês podem ver, né? Como eu falei, é um coral inclusivo. Ele nasceu a partir da ideia da prof. Rosana, que buscava, então, novos caminhos para a inclusão. E ele acabou alcançando muito mais objetivos do que ela tinha inicialmente, né? Era para os alunos com necessidades especiais e acabou aumentando muito o grupo, também para alunos sem nenhuma limitação. Aqui vocês podem ver essa roupinha deles, é uma roupinha sempre citada por eles nas pesquisas. Quando eu perguntei sobre a aula de música, eles sempre relataram isso, né? Esse pertencimento que eles tinham por participar, então, de eventos, apresentações em outros locais, usando, então, essa roupa costurada pela própria Rosana. Aqui eu trouxe uma fala da professora Rosana que eu achei bem importante, que eu vou ler para vocês. A música me surpreendeu muito, em diversos aspectos dentro do projeto do Coral Amigos da Esperança. Na época, eu tinha lido a respeito que ela poderia desenvolver questões cognitivas e emocionais, e meus alunos especiais estavam muito desmotivados com a escola. Eles se sentiam abandonados e excluídos. Depois de 3 meses, o projeto passou a evidenciar as primeiras respostas positivas. As crianças desenvolveram autoestima e confiança, ficaram mais alegres e comunicativas, e os outros colegas, sem limitações, perceberam o quanto elas estavam diferentes e atraentes de certa forma, e solicitaram a participação junto a esse grupo de crianças e jovens especiais. Muitos deles nem percebiam sequer que eram diferentes. E o mais bonito disso tudo foi que, com o tempo, eles passaram a proteger e a cuidar dessas crianças e o coral se transformou num projeto de inclusão inversa. Então foi um projeto bem lindo e bem grande que trouxe para essas crianças uma forte relação com a música e também de incluí-las, né, no dia a dia e fazê-las delas bem interessadas no estudo da música, do canto, né, se apresentando então em diversas atividades. Agora eu vou trazer outras fotos de outras atividades às quais eu participei. Aqui uma oficina de capoeira, que acontecia na escola, tinha um professor de capoeira, mas não tinha a parte da música. Então a professora dessa turma, que na época era um 3º ano, me chamou porque sabia que eu tinha feito capoeira na faculdade e tal, e eu fiz uma aula com eles com as músicas, né? Aqueles cantos de capoeira e tal. Então aqui vocês podem ver, a gente estava numa roda, cantando, batendo palma, eu tô aqui no cantinho tocando um pandeiro com o grupo. Então essa atividade não tinha relação com o projeto do coral, nem com o projeto da banda, mas que tinha a ver com a música na sala de aula, né? Aqui eram aulas de violão, que eu fiz com alunas do 8º ano e do 9º ano. Na época, todas elas tinham violão, essas meninas aqui, eram 5 ou 6 meninas, tinha mais uma que não aparece na foto, e não sabiam afinar, não sabiam tocar, tocavam pouco, então como elas
me viram tocando violão nas apresentações do colégio, vieram até mim para perguntar se eu podia fazer um projeto, o que foi feito, e uma vez por semana nós fazíamos essa aula de violão para as meninas, né? Aqui nós temos apresentações na escola mesmo, na Feira do Livro, em 2018. Uma apresentação do coral da escola, vocês podem ver as crianças aqui cantando e tocando, né? Tem um menino tocando cavaquinho e elas todas cantando, e a professora Rosana aqui no cantinho também, esse ser maravilhoso. E do lado de cá tem o professor Anderson, que era professor de cultura gauchesca na escola, estava declamando um poema gauchesco e me pediu então para fazer com ele um acompanhamento tocando uma milonga no violão. E ficou bem bonito. Então isso também trouxe para mostrar a diversidade de gêneros musicais que temos numa escola pública, né? Aqui então é uma apresentação do coral na escola também, num outro evento que é o maior evento cultural da escola, que se chama Noite das Luzes, que todo ano tem, né? Agora não, devido à pandemia. Então vocês podem ver a produção, né, a mega produção, também o fato do professor Maurício estar presente na escola, né? Ele entende muito dessa parte técnica de microfones, de caixa de som. Então é uma equipe também que trabalha, né, para montar esse palco, montar toda essa questão da aparelhagem de som. E aqui nós temos então a apresentação do coral. A professora Rosana na frente, mais uma vez, trazendo as suas alunas e alunos cantores. Essa foto também é da Noite das Luzes, já no finalzinho, em que está tocando a banda Garden, que era a banda da escola, né? Nós temos ali 2 meninos tocando flauta transversal, uma menina tocando teclado, outro tocando baixo. E aqui na bateria o professor Maurício. Ele é baterista de formação, mas toca outros muitos instrumentos, né? Então, as considerações finais. Todos os estudantes entrevistados relataram uma relação muito forte com a música. Aqueles que participaram do coral e da banda têm um vínculo afetivo com o estudo de música, principalmente por terem feito apresentações em vários locais, escolas, na prefeitura, em eventos, auditórios, e o coral então foi um espaço de inclusão. Apesar da música não ser uma disciplina obrigatória na escola, a maior parte dos estudantes disse que gostaria de ter aulas de música e que aguarda ansiosamente o retorno das atividades pós-pandemia. E nós também, né? Então é isso, gratidão, esse é o trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição para conversar mais sobre ele. Agradeço a oportunidade de apresentar a minha escola, o meu trabalho, e trazer um pouquinho mais dessa realidade da escola pública para todos vocês. Um abraço!